Antes de passar, eu queria dizer que essa fala é uma reunião, não é uma fala definida, fechada, mas é o início de uma pesquisa, né, que vou desenvolver agora nos próximos anos. Eu iniciei essa pesquisa no ano passado e é justamente pensar quais imagens, né, que a partir do Brasil são feitas da poesia do Montale. Então, eu estou trabalhando com textos que já estão publicados tanto na imprensa quanto textos críticos, né? Nessa fala eu vou me deter a textos publicados na imprensa brasileira até 1960, ou melhor, ao primeiro texto de 1960 e paro aqui. Mas já com esse primeiro, digamos assim, com essa primeira abordagem, é possível a gente já encontrar algumas linhas de força, de como que o Montale é visto de longe, eu botaria isso, ou de fora, né? Tá? Bom, eu queria iniciar essa fala, então, com um poema da maturidade do Giorgio Caproni, que, claro, eu trabalhei muito com Caproni e tenho trabalhado muito com Zanzotto, que são os dois grandes herdeiros do Montale, né? Então, eu não poderia, em algum momento, me deparar com ele. E esse texto do Caproni é uma poesia muito irônica, né? Que me parece que cabe muito bem para a forma como o Brasil, pelo menos até 1960, mas acredito que também depois, inclusive depois do Nobel, vai trabalhar com o Montale, porque o Montale é muito distante. Vamos lá. C'è un Montale per tutti, ciascuno ha il suo Montale, ritagliato a misura, vale quello che vale, secondo natura e statura. E aí eu espero que talvez esse poema é também talvez a minha tese do Brasil visto, do Montale visto do Brasil. Bom, a primeira imagem que talvez eu possa colocar para vocês é bastante poliédrica, porque o Montale vai ser visto como crítico musical, e isso é uma coisa que some mais recentemente, mais nas décadas mais próximas a nós. Então, essa atividade crítica do Montale, ela está muito ligada a um determinado momento. A tradução, ele vai aparecer como tradutor, especialmente de Shakespeare, e depois, é o que vai me interessar aqui, duas posições que são mais ligadas ao antifascismo e ao hermetismo, tá? Essa parte eu pulei, talvez depois a gente possa voltar, porque volta só rapidinho, quer dizer, a forma que eu estou pensando, a recepção, mas eu também não queria usar esse termo, a esse desabrigar e abrigar a obra do Montale, eu estou pensando nessa possibilidade de construir moradas. É a ideia que eu quero pensar aqui. Quantas moradas é possível pensar para esse poeta? Mas isso vai ficar porque eu quero entrar nos jornais. Eu queria colocar a mão no material. Bom, é muito provável que a primeira menção ao nome de Montale na imprensa brasileira seja de 1928, nas páginas do jornal L'Imparziale da colônia italiana do Rio de Janeiro. Isso acontece 3 anos depois do lançamento do seu primeiro livro, Ossi di Sépia. Como eu disse, é uma menção, e o nome do Montale é trazido com o nome de outros poetas por ocasião de uma antologia de poetas italianos contemporâneos na França. Então é trazido ao lado da Aleramo, Gozzano, Palazzeschi, Gogoni, Ungaretti, Aldanegri, né? Dentro do que eu vou mostrar para vocês, aquele é um gráfico, então 1928 e 1960, temos mais ou menos 70 artigos que vão tratar do nome, ou mencionar, trazer notícias do nome do Montale. Analisando esse material, então eu defini 4 linhas pelas quais o Montale é citado e é lido a partir de nós, por favor. Então, a primeira linha é via cultura francesa, isso reforça, muitas notícias traz o Montale, porque o Montale começa a circular na França, então trazem notícias de traduções de poesia do Montale via França.
e isso reforça e confirma a forte relação que o Brasil vai possuir com a cultura francesa. Então, a cultura francesa é, sobretudo, um lugar de referência no sistema cultural brasileiro. Uma segunda linha, que é um pouco mais difícil de tatear, mas dentro desses artigos é possível também identificar, eu cito um artigo, que é um texto escrito pelo Ledo Ivo, dedicado, o título do artigo é O Território Humano de José Geraldo Vieira, que na época era considerado um importante escritor, e é também o primeiro tradutor de Joyce no Brasil. Vai traduzir também na década de 40 os textos de Pirandello e de Fogazzaro, e vai, nessa entrevista com Ledo Ivo, citar sobretudo Montale como uma referência. Então, há vários exemplos de alguns intelectuais que vão trazer essa referência. Mas o que eu quero dizer é que, como disse o Caprone, é ciascuno ha il suo Montale. É uma referência que existe, mas ele é bastante deformada. A terceira linha que me trouxe bastante curiosidade, ela está atrelada a um fator histórico, então a Segunda Guerra Mundial e a posição antifascista. Então são vários textos que vão aproximar a imagem de Montale de um poeta empenhado com o antifascismo. Sabemos que Montale assina em 25, no mesmo ano da Deleuze de Sépia, o Manifesto dos Intelectuais. Sabemos que Montale também perde o cargo no gabinete do EC. Sabemos que ele vai receber em sua casa Humberto Saba e Carlo Levi. Mas eu me pergunto, e aí esse texto é mais para colocar perguntas, em que medida essa etiqueta de antifascista, depois eu vou trazer alguns exemplos, isso se relaciona com o Montale visto de longe. Quer dizer, em que medida isso é interessante criar essa imagem para o Brasil, né? Então, levando aqui em consideração esse conjunto de informações que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né? Até que ponto existe essa etiqueta de antifascista, mas até que ponto esses textos efetivamente tratam do que poderia ser um antifascismo de Montale, né? Ou será que que era interessante cultivar, e mais do que isso, colar a imagem desse que já era um grande poeta na imagem de um perfil justamente antifascista, né? Então são perguntas que eu estou colocando, mas ainda não tenho uma resposta. Nessa perspectiva, e aqui lembrando a uma fala que o Giorgio De Marcos fez na minha aula de pós-graduação em meados de abril, né, sobre a FEB, a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, eu gostaria de trazer um artigo, e eu vou trazer um artigo em relação ao Montale antifascista, e depois a gente passa para o Montale hermético, que é publicado em agosto de 1945 no jornal Correio da Manhã, cujo título é A FEB, o fascismo e a poesia, que nada mais é, na verdade, do que o testemunho de uma pessoa, um correspondente, José César Borba, na FEB, né? Então ele vai como soldado, mas ele já era uma pessoa que tinha uma circulação entre a imprensa, ele já publicava crônicas, justamente também no Correio da Manhã, e ele é treinado como soldado, ele vai como soldado, mas depois ele acaba participando, a atuação dele na expedição vai ser como redator do Cruzeiro do Sul, que é o jornal dos combatentes brasileiros na Europa. Então, entre manobras de infantaria e serviços de faxina, né, nessa passagem pela FEB, ele vai morar 6 meses em Florença. Explicar a FEB, acho que nem todo mundo sabe o que é a FEB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira que é mandada, né, para a Itália, mas é também mandada, e esse grupo de soldados brasileiros também não sabe muito bem o que está fazendo naquele momento. Mas, enfim, é a Força Expedicionária Brasileira.
Então, entre manobras de infantaria e serviços de faxina, ele fica 6 meses na Itália. E esse artigo é escrito logo depois que ele retorna, então ele está participando ali como aquele vermelho é o José César Borba, né? Então ele tá dando testemunho dessa experiência na FEB, tá? E ele vai dizer que, e aí abro aspas, que esses 6 meses em Florença, estamos, pensem, no meio da guerra, ele vai dizer que se tornaram inesquecíveis, que foram verdadeiramente felizes. A sensação descrita de felicidade em Florença é dada pelos possíveis encontros com a arte. O Uffizi, que mesmo com a retirada de parte do acervo por causa da guerra, ele vai elogiar. Os afrescos de Santa Maria Novella, o Palazzo Pitti, é sem dúvida uma imagem totalmente idealizada dessa experiência. No que concerne à literatura, aí o artigo é bem longo, porque ocupa uma parte da primeira página e depois ele continua na página 4, no que concerne à literatura, e esse é um pedaço do que concerne à literatura, José César Borba se coloca nesse texto como um porta-voz do que acontece, inclusive, do ponto de vista literário cultural. Ele dirá o seguinte, cito, a literatura italiana está atualmente num grande surto e se apresentará novamente como uma das mais interessantes da Europa. Ele cita as revistas Poesia, Mercúrio, Quadrante, menciona Ungaretti a partir da estada no Brasil e das traduções de Shakespeare, e ao falar de Montale, o define como, cito, o maior poeta italiano moderno, autor de Le Occasioni e Alcide Seppia e um dos mais destacados intelectuais antifascistas, que combateu violenta e incessantemente o regime de Mussolini. Borba afirma ainda ter encontrado Montale em algumas ocasiões, ter escutado a palestra Isto foi o Fascismo, promovida pela Rádio Firenze, em que o poeta genovese conversa sobre fascismo e literatura. A relação entre Montale e antifascismo é pontuada em vários artigos e aparece um elemento caracterizador importante nesse conjunto coletado na imprensa brasileira. De fato, quase 2 anos depois, em março de 47, no suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã do Rio de Janeiro, numa seção intitulada Rosa dos Ventos, que traz notícias literárias de vários países, Argentina, Estados Unidos, Itália, Suíça e França, a parte relativa à cultura italiana ocupa o dobro do espaço das demais. São citados Massimo Bontempelli, Cesare Zavattini, há um momento, inclusive, dedicado à poesia brasileira na Itália, e, por fim, uma parte com o subtítulo A Questão do Hermetismo, em que Montale aparece como uma figura de primeiro plano, mas seu perfil não deixa de ser, mais uma vez, atrelado ao antifascista. Montale, de fato, de um lado, é consagrado como poeta expoente do antifascismo do calibre de Pasternak, Garcia Lorca e Oden. Posição enfatizada em outro momento, cito do artigo, né? Ninguém duvidou jamais da atitude antifascista de Montale, exilado dentro de sua pátria. Mas não se sabe isso com a mesma certeza contra seus numerosos discípulos. O último parágrafo é dedicado à figura de Malaparte, que talvez funcione como um contraponto da do poeta genovês, aqui, né? Cito, Malaparte falou sempre muito claro e decididamente, até 1945, em favor do fascismo e de Franco, hoje como propagandista da extrema esquerda. Então, e esses são só 2 exemplos, tá? E agora, quando a gente for passar para o hermetismo, a todo momento, quando Montale é tratado como poeta hermético, temos também essa outra face do antifascismo. Então, a 4ª linha, já de alguma forma é anunciada por esse artigo, a questão do hermetismo, né? Quando a gente está pensando nessa questão do hermetismo, é interessante voltar talvez um pouquinho para a Itália e pensar que no final da década de 40 e sobretudo até meados da década de 50, a gente tem na Itália uma discussão sobre poesia, recuperando aqui um texto do Caproni, poesia clara e poesia obscura, ou um outro texto do Caproni, Desertores, os poetas,
o un texto do Zanzotto, la situazione della letteratura italiana, que é um balanço dessa tensão, né? Desse posicionamento em relação à poesia. Então, apesar, e o que a gente... Por favor, apesar do alto interesse pela poesia hermética, porque aí, a partir de um determinado momento, entra a palavra, né, essa categoria do hermetismo, e vou trazer outros exemplos de várias formas, né, não há nenhum indício de nenhuma discussão sobre o que é o hermetismo, né, nesse momento. Aparece hermetismo como algo já dado, mas não há nenhuma discussão sobre isso. E o interesse pelo hermetismo vai sendo confirmado em vários momentos, inclusive por uma viagem pelas palestras, por exemplo, do crítico Francesco Flora ao Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 1948, como consta das páginas do Correio Paulistano, né? Então, aqui lembro que ele vem ao Brasil, depois da publicação em 1936, 12 anos depois da publicação do livro La Poesia Hermética, e todas as palestras que ele vai dar no Brasil têm a ver com a defesa da poesia hermética, né? Então, expressões como poesia hermética ou hermetismo são recorrentes, mas são pouquíssimos os textos que trazem uma explicação a mais sobre esse termo. Nesse sentido, é a figura de Ruggero Jacobi, no artigo chamado, vocês têm aí o título, Hermetismo e Historicismo, de 1958, para o suplemento literário, que vai tentar esclarecer algumas questões. E o Ruggero Jacobi vai dizer: o hermetismo foi, abre aspas, a diferença do que muitos pensam, um fenômeno da crítica, mais do que da poesia. Ou melhor, nasce da reflexão crítica de uma geração sobre textos poéticos dos mais velhos. Fecha a citação. Talvez seja este um texto que, ao lado do de Carpo, apresente uma primeira discussão acerca do hermetismo e se preocupe, sobretudo, em se questionar como colocar essas questões para o leitor brasileiro. O que se vai concretizando nesses textos, então, é uma imagem de Montale como poeta representante da poesia hermética, trazida em vários textos, como, por favor, Fabiana, nesse texto do Letras Estrangeiras de maio de 1950. Eis como se defendeu na Itália de Mussolini, que vejam de novo a questão do antifascismo, né? Então, eis como se defendeu na Itália de Mussolini a poesia hermética de Montale, como única expressão possível do permanente humano em determinada condição humana. Mas, se ao lado da simulação existe a inibição involuntária, a incapacidade de revelar em palavras claras, permanente na natureza humana, enquanto as condições se estão radicalmente modificando. Parece que essa observação explica e justifica a predominância da poesia hermética de Montale Garcia em nossos dias. Mas, precisando passar por essa fase, não devemos ficar nela. E é interessante que, justamente no fim dessa situação, Carpo entreveja outras possibilidades. Todavia, o que se percebe é como o que poderia ser chamado de etiqueta hermética vai sendo modelado ao corpo poético montaliano. Como ironicamente coloca Caproni na epígrafe, cada um tem o seu Montale, recortado sob medida. O Correio Paulistano, de 9 de setembro de 1951, corroborando esta leitura, traz numa única página artigos, por exemplo, que tratam da poesia hermética, um é o de Carpo, o outro é o de Péricles Eugênio da Silva, tradutor no Brasil do Mallarmé. Todos esses fragmentos parecem, de algum modo, antecipar o texto de 1955 de Carpo sobre a poesia hermética. Há, sem dúvida, uma imagem que vem à tona a partir desse corpo de textos, né? Contudo, e aqui compartilho com vocês essa minha perplexidade, o que chama a atenção é o fato desta operação ser realizada sem a voz do Montale. De fato, Montale é uma referência sobre alguns aspectos, mas em todos esses artigos, quer dizer, desses 70 artigos,
A voz de Montale não aparece. O que quer dizer a voz do Montale não aparece? Não aparece uma citação do Montale como crítico, não aparece um verso do Montale, não aparece nada. O que aparece são o título dos livros, ou, por exemplo, a menção em 1947, via França, numa revista que era a Rivage, dirigida por Roberto Camus, que vai traduzir Mediterrâneo e La Casa dei Doganieri. Até um certo momento são esses os únicos títulos que chegam para a gente. Se revela então um quadro que por si só chama a atenção para uma situação no mínimo paradoxal. De um lado, a construção da figura de Montale como modelo, mesmo que seja calibrado pelo olhar de longe. E de outro, a constatação da ausência do que poderia ser chamado de a voz do poeta até meados da década de 50. Este é um aspecto que pode ser ainda reforçado, porque a primeira tradução de Montale em volume a gente só vai ter em 1976, então depois do Nobel, e é a publicação dos contos, a borboleta divinata, La farfalla divinata, não a poesia, que só vai vir 2000, né? Então, em busca dos versos de Montale, é muito provável, e aí eu achei nessa coleta, né, que a primeira tradução de um poema na íntegra publicada na imprensa brasileira seja de coro inglese nas páginas do JB, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 21 de outubro de 1956, feita por Augusto de Campos. A página do suplemento dominical do JB é toda ela dedicada à poesia. Tem um texto sobre Benedetto Croce e a expressão poética, assinado por Mário Tostino, um poema de Hölderlin, vocês estão vendo ali, em alemão e na tradução sob o título de Clássicos Vivos, o poema de Montale, por favor, Fabiana, na tradução de Augusto de Campos, sob o título de, ironicamente, talvez aqui dentro da constelação que eu estou mostrando para vocês, É Preciso Conhecer. A nota, além de indicar o nome do tradutor, além de usar uma lente de aumento para decifrar, diz, né, que Montale tem contatos com a poesia de Eliot, que Montale foi o primeiro tradutor e mediador da Itália. Quer dizer, essa nota não dialoga com a figura de Montale que estava sendo até então construída. Se a primeira tradução é de 1956, estou supondo, mas pode ser que eu encontre nessa pesquisa algum outro dado, né? É de 1960 o primeiro texto inteiramente dedicado a Montale, que sai no suplemento literário do Estado de São Paulo, assinado por Jacobi, que 3 anos antes, na mesma coluna, já havia dedicado um longo texto a Umberto Saba. E Jacobi, que é interessante lembrar isso, né? Que Jacobi chega ao Brasil em 1946, acompanhando a turnê da artista Diana Torghieri, que vai voltar em 58 para alguns recitais entre São Paulo e Rio de Janeiro, e nesses recitais ela também traz a poesia de Montale, isso é noticiado pelos jornais, né? E o que é interessante, por favor, Fabiana, é pensar que esse texto do Jacobi já inicia com um posicionamento muito claro e uma proposta de leitura do Montale. Né? Ele vai dizer o seguinte, cito, né, o início ali, o primeiro parágrafo. Tá, só uma questão. O texto é dividido em duas, vocês estão vendo aí que o texto é dividido em duas partes, tem um asterisco no meio que divide o texto. Então, a primeira parte, digamos assim, é a proposta interpretativa do Jacobi, de leitura dele, né? Ele diz, Eugênio Montale é o poeta que maior influência exerceu sobre as novas gerações. Pode-se dizer que a linguagem da jovem poesia italiana é toda montaliana, embora faça o possível para se tornar independente. É verdade que estamos em 60, primeiro ano, 1960. Na segunda metade do século XX, e Montale, aos 64 anos, já publicou Ossa di Seppia, Le Occasioni, La Palchetti Finisterre, Quaderno di Traduzioni, La Bufera e Altro, Farfalla Divinata, e está prestes a publicar em 76 os poemas de Xenia, que depois vão
fazer parte de Satura. A proposição de Jacob continua, então, elegendo a figura de Montale como modelo para a poesia mais recente, descartando assim a poesia pura, encarnada por Ungaretti e Quasimodo. Para Jacob, o hermetismo nas suas formas mais rígidas se esgotou. Ficam os exemplos de Saba, Cardarelli e Montale. Montale, acho que eu não botei, né? Ah, tá, desculpa. Eu vou pegar do meio ali que eu cortei aqui. Montale, né? Muito ao contrário, é o primeiro poeta desta problemática. Emprestou-lhe emblemas e ritmos de larga sugestão. Explorou seus aspectos mais agudos ou ambíguos. Fez coincidir os impulsos secretos de sua existência privada, quase insensivelmente, com uma inquietação universal. E foi o primeiro, depois dos crepusculares e dos futuristas, isto é, quando aquelas remotas e toscas tentativas já pareciam esquecidas, a saber dizer, num tom inconfundivelmente poético, as palavras da vida moderna. Os objetos, esse termo objeto vai permear toda a leitura do Jacob, os objetos que indicam o nosso horizonte fantástico social. E é exatamente neste ponto, depois da apresentação de uma tese, que tem início a segunda parte. E parece, volta só lá isso, e parece ser fundamental para o crítico circunscrever a figura humana de Montale a partir de alguns dados biográficos que não ficam isolados ou perdidos, mas são importantes para entender a relação justamente com os objetos. Jacob sente a necessidade de explicar para o leitor brasileiro, e ele diz leitor brasileiro, o que significa ser genovês. Nascido em 1996, estou citando Jacob, Montale é genovês, o que talvez pouco signifique para o leitor brasileiro. Ser genovês, ser da Ligúria, é trazer em si uma áspera lição de contato desencantado com a natureza, a qual, como todos os marinheiros, não se apresenta em formas idílicas, mas dramáticas, sugestão psicológica, a que se acrescentam as sugestões visuais e climáticas da paisagem. Parece, então, para mim clara, né, nessa minha leitura, a função mais do que mediadora de Jacob, que parece, e não, talvez não poderia, justamente por esse espaço de mediador que ele vai ocupar, e ter voltado e fazer parte também de um debate italiano, que parece não desconhecer alguns dos textos de Montale publicados, por exemplo, no Corriere della Sera, nestes mesmos anos. O quid de que fala Montale em um desses textos é retomado por Jacob nesse artigo, que o relaciona ainda com a composição singular da língua poética de Montale. Uma das definições da poesia de Montale dada por Jacob é a de que, cito, a vida põe em crise o pensamento. E é também esta crise que é encenada na poesia montaliana. Alcide Seppia poderia ser, diz Jacob, o livro onde o espectro da natureza mais ameaça o lúcido horror da hipótese idealista. Fecho aspas. Ao mesmo tempo em que os inúmeros objetos concretos adquirem, segundo Jacob, uma força desesperada. Nesse texto do Jacob, e aí vocês estão vendo praticamente o texto inteiro, depois tem só uma parte final, são citados 5 poemas. Então tem digamos assim, um trânsito pela poesia do Montale. 5 poemas de Alcide Seppia, o moteto de Leo Cassione, os últimos versos da plaquete Finisterre, e, enfim, vou pular os títulos, Falsetto, Felicità raggiunta, Si cammina, Ventre bandiere, Forse un mattino, a gente vai falar um pouco sobre isso, Andare in un'area di vetro, Adii, fischi del buio, cieli, tosse, su una lettera non scritta e non chiederci la parola che squadri da ogni lato. Desses textos, somente 2 são traduzidos na íntegra, muito provavelmente pelo próprio Jacob.
forse un mattino andando in un'area di vetro, addio fischi nel buio. Todos os versos são traduzidos, né, que são citados. Poemas que vão remontando um variado repertório poético e que confirmam, na minha visão, a marca da simplicidade e a precisão do vocabulário de Montale. Um dos ossos citados por Jacob, menos conhecido do que os famosos Non chiederci la parola, e aqui ele não faz a tradução inteira, mas ele traz alguns só versos, né, conclui justamente o texto e expõe a concentração de intensidade e a força presente nos objetos. E é o poema Felicità raggiunta si cammina. Aqui eu vou propor um pulo um pouco anacrônico, então, desse texto de 1960, a gente vai para a primeira tradução no Brasil, do osso, primeira e única, né, dos Ossos de Seta, em 2002, feita pelo Renato Xavier, publicada na coleção Nobel da Companhia das Letras. E o poema, então, esse Felicità raggiunta si cammina, aí vocês têm o poema partes do poema do Montale, o início e depois os versos finais que interessam ao Jacob. No meio, a tradução do Renato Xavier de 2002 e a terceira coluna é a tradução do Jacob. O poeta trata do tema da felicidade, um elemento abstrato, mas que se concretiza nos versos a partir de alguns objetos concretos que remetem imediatamente a seu caráter fugaz e precário. Logo na abertura se tem a informação de felicidade alcançada, ou seja, se chegou lá, e o modo como se chegou é dado na continuação do verso. Então, felicità raggiunta si cammina per te sul fil di lama. A tradução do Renato Xavier, né? Felicidade alcançada de quem anda por ti em lâmina acerada. Então, se chegou, então, felicidade alcançada, ou seja, se chegou lá, e o modo como se chegou é dado na continuação do verso. Eu pensei, né? Uma sugestão, se anda por ti na corda bamba. Ou seja, a felicidade é sempre um desafio que pode ser posto em desequilíbrio, como a chama que corre o risco de ser apagada pelo vento, outra imagem presente nesse texto, ou uma lasca de gelo que se despedaça quando nela se apoia um pé. Qualquer um que decida perseguir a felicidade se presta a viver nesta condição de frágil equilíbrio sempre ameaçada, diz o poema de Montale. Se na primeira parte do texto as imagens analógicas parecem evocar essa condição, os últimos versos, que é o que me interessa aqui, a concretizam na imagem do menino que perde o balão, provavelmente no céu, por entre as casas. Nesse momento, não me interessa, em algum momento eu vou ter que me deparar com isso, mas nesse momento não me interessa fazer uma análise das traduções, mas chamo a atenção para a diferença existente, sobretudo, no momento-chave do poema, na decisão dos tradutores de escolherem uma bola pelos quintais. Então vocês têm ali: ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case. A tradução do Renato Xavier: mas nada repara o choro de menino a que escapa uma bola pelos quintais. A tradução do Jacob: mas nada paga o pranto do menino a quem foge o balão entre as casas. É verdade que numa primeira leitura o termo italiano pallone é traduzido por bola, mas esse mesmo termo pode significar também um aeróstato sem propulsão. E é deste significado menos comum que parte Montale, deslocando e movimentando a própria língua italiana. Não se trata de uma questão de equivalência, que como poderia apontar o Glissant, mas os dois termos poderiam ser usados. Mas a questão aqui é as relações intrínsecas ao poema, que por sua vez remetem a uma parte maior que é o complexo laboratório montaliano. A bola perdida entre os quintais e o balão perdido entre as casas, talvez em voo, não podem ter no jogo do texto o mesmo significado. O que está sendo colocado aqui é a dimensão relacional que esses tradutores mantêm e dão a ver com o texto. E aí eu já estou concluindo, quer dizer, a ideia dessa felicità raggiunta colocada no primeiro termo, ela está se contrapondo a esse pallone que
sua, né? Quer dizer, essa felicidade que é fugidia, efêmera. E aí eu estou concluindo. Dar forma, então, é uma das principais questões que se conecta à percepção do outro. De fato, dar forma ao diferente, né, é oferecer uma casa, uma morada, que se concretiza a partir de gestos e objetos disparatados e às vezes incompatíveis. É isso. Obrigada.